É um prazer dar as boas-vindas a quem está acompanhando mais esse áudio do Psi em Áudio. Muito bom estar aqui de novo para esse mergulho. E a nossa missão hoje é fazer um mergulho bem detalhado e didático no exame do estado mental. Que é a base de tudo, né? Exatamente. É um conteúdo essencial para estudantes de psicologia, seja quem está na graduação, na pós, ou na preparação frenética para concursos. Essencial mesmo, não tem como fugir. É muito comum a gente imaginar que a avaliação clínica de um paciente começa no momento exato em que a gente faz aquela primeira pergunta formal. Com a prancheta ou o tablet na mão, né? Exato. Como se fosse uma chave que a gente vira e... pronto, a consulta começou. Mas não é bem assim que funciona na prática. Não, de jeito nenhum. A verdade é que a investigação, ela tem início no exato instante em que a pessoa cruza a porta do consultório. Ou até antes, sabe? Sim. Sendo ainda mais radical, começa lá na sala de espera. A forma como alguém senta, como reage ao ser chamado, tudo isso é dado clínico bruto. Com certeza. É informação rolando o tempo todo. Inclusive, mais pro fim do nosso papo de hoje, a gente vai dissecar um caso real fascinante, onde um simples boné usado lá na sala de espera escondeu um risco iminente de morte. Nossa, esse caso é um clássico para ilustrar isso. É de arrepiar. Mas, bem, antes da gente chegar lá, um aviso rápido para quem acompanha a gente e busca ir além desse áudio. Agora o canal tem um espaço super exclusivo, que é o Clube Psi. Ah, isso é muito legal de lembrar. É incrível. Lá na área de membros do nosso canal no YouTube, a gente está disponibilizando cursos de aprofundamento na área de psicologia. Cursos completos, né? Completos e exclusivos para quem é membro. Então, basta clicar no botão Seja Membro para ter acesso a um altíssimo valor acadêmico por um preço realmente muito, muito baixo. Fica a super recomendação. Vale muito a pena conferir. Vale sim. Mas, voltando para o nosso foco, desempacotando o tema de hoje. O que separa, de fato, o exame do estado mental de uma simples, conversa inicial? Então, o que separa é a intencionalidade fenomenológica. Ok, e o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o exame do estado mental não é um bate-papo, sabe? É a caracterização técnica de como os diferentes processos mentais de um paciente estão funcionando naquele exato momento. É como tirar uma fotografia da mente na hora. Exato. É um recurso vital que transita ali entre a psicologia, a psiquiatria e a neurologia. Ele serve para a gente formular hipóteses diagnósticas e planejar os tratamentos. Sim, é um mapa inicial. De um ponto de vista muito prático, especialmente na neuropsicologia, é a etapa que evita que o profissional cometa erros crassos, sabe? Tipo, aplicar um teste errado. Pior ainda, a identificação de déficits sensoriais e motores nessa fase ajuda a compreender os resultados dos testes que vão vir depois. Ah, entendi. Ou seja, impede que a gente conclua que um paciente tem um déficit cognitivo grave de memória ou atenção, quando, na verdade, ele só tem uma limitação motora. Ou uma limitação sensorial que impediu ele de fazer o teste no papel, né? Isso, exatamente. Mas, me tira uma dúvida logo de cara. Observar a casca do comportamento, tipo a aparência, a forma de vestir, isso não abre um espaço perigoso para o julgamento pessoal do avaliador? É uma ótima pergunta. E é um limite tênue mesmo. Pois é. Como garantir que a gente está lendo um dado clínico e não apenas sendo crítico com o estilo da pessoa? Então, a grande sacada é que a observação clínica procura por incongruências e sinais neurológicos, não por estilo. Ok, congruência é a palavra-chave. Sim. Quando o clínico foca na aparência, ele busca entender o nível de autocuidado, sabe? A falta de higiene repentina ou roupas totalmente inadequadas para o clima. Tipo usar um casaco pesado no verão de 40 graus. Perfeito. Isso pode ser um dos primeiros sinais de um declínio cognitivo ou de um quadro depressivo grave. E a gente não para nas roupas. Tem mais coisa nessa camada exterior. Tem. A gente observa a presença de comportamentos atípicos que revelam falhas diretas no cérebro. Dá um exemplo. Um clássico é a ecopraxia, que é quando o paciente imita os gestos do examinador de forma involuntária. Caramba, como se fosse um espelho. Isso sem perceber. Outro é o comportamento de utilização. Imagina que o paciente senta, vê uma tesoura ou uma caneta na mesa do profissional e simplesmente começa a manusear ou cortar papéis, sem pedir permissão. Nossa, e alguém de fora poderia achar que a pessoa é só mal educada, né?
Exato. Mas não é falta de educação. Neurologicamente falando, o lobo frontal do paciente perdeu a capacidade de inibir o impulso gerado pela visão daquele objeto. É como se a tesoura dissesse "me use" e ele não conseguisse resistir. O objeto chama para ação e o freio do cérebro não funciona. Isso já muda completamente a perspectiva. Em vez de julgar o comportamento social, a gente está mapeando os freios do cérebro. Perfeito. É exatamente isso. E imagino que o mesmo se aplica à orientação, né? Aquela clássica pergunta médica de, tipo, você sabe que dia é hoje? Sim, a orientação é fundamental, mas a gente precisa dividir a orientação em esferas, porque o cérebro processa essas informações em circuitos bem diferentes. Como assim, esferas? Primeiro, a gente tem a orientação autopsíquica, ou seja, a pessoa sabe quem ela reconhece a própria identidade. Certo, o eu. Depois, a alopsíquica. Ela reconhece as pessoas ao redor dela, sabe quem é a família, quem é o médico. Entendi. E a questão de tempo e espaço entra onde? Entra no ambiente. E aí tem um ponto importante. Perder a noção de que dia da semana é hoje num feriado prolongado é comum pelo cansaço, sabe? Quem nunca, né? Às vezes a gente acha que é terça e já é quinta. Exato. Mas perder o ano em que estamos, ou não saber se está num hospital ou numa padaria, aí já é outra história. Aí o sinal vermelho acende. Acende forte. Isso indica um rebaixamento severo da consciência ou uma síndrome demencial em curso. Entendido. Agora, se a gente olhar para o corpo em movimento, a tal da atividade psicomotora, é meio como observar um motor de um carro, certo? Essa analogia é ótima. A gente precisa ver se esse motor está acelerado demais, quase fervendo, ou se está engasgando, quase morrendo. Trazendo isso para a biologia, esses extremos são a agitação e a lentificação. O motor fervendo seria a agitação. Isso. A agitação psicomotora aparece em quadras de mania, no transtorno bipolar, em intoxicações ou no delírio. O cérebro está ali disparando comandos motores em excesso. A pessoa não para quieta. Não para. E do outro lado a gente tem a bradicinesia, ou a lentificação motora, que é o motor engasgando. Que é muito comum na depressão, né? Muito. Na depressão grave, a pessoa parece que está se movendo debaixo d'água. E a gente vê isso também em doenças neurodegenerativas, tipo Parkinson. Ah, o Parkinson afeta diretamente isso. Sim, porque no Parkinson, a morte de neurônios produtores de dopamina na substância negra do cérebro não afeta só o humor, ela destrói a fluidez do movimento. E gerando aquela lentidão, a rigidez, os tremores. Exatamente. E olha, se um paciente chega com um tremor severo, isso obriga o profissional a descartar metade da gaveta de testes na hora, não é? Com certeza. Altera todo o planejamento da avaliação. Como assim? Dá um exemplo prático. Imagina que o seu objetivo é avaliar a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de mudar o raciocínio rapidamente. Certo. Muitos profissionais usam o Trail Making Test para isso. É aquele teste clássico de ligar pontos no papel o mais rápido possível. Assim, de coordenar a mão com a visão rápido. Isso. Mas, se o paciente tem tremores ou bradicinesia, ele vai demorar horrores para ligar os pontos. E aí o resultado vai dar ruim. Vai sugerir uma falha cognitiva gravíssima. Mas o erro foi do avaliador. Porque o raciocínio estava rápido, a mão é que não obedeceu. Perfeito. O clínico bem treinado substitui imediatamente esse teste por um de resposta oral, tipo 5 Digits Test, onde o paciente só precisa falar os números. O construto que está sendo avaliado é o mesmo, mas a gente contorna a barreira motora. Brilhante, é isso aí. E já que a gente falou de barreira motora limitando a mão, como isso afeta a fala? Porque a forma como a gente se move quase sempre dita o ritmo da nossa comunicação, né? Totalmente. A fala acompanha o motor. Na depressão severa, a fala costuma ser monossilábica, arrastada, com umas pausas enormes. É visível. E na mania ocorre a logorreia. É uma persão por falar onde as palavras simplesmente atropelam umas às outras. Mas acho que tem uma diferença importante aí entre falar e entender, não tem? Tem, e isso é crucial. Mais importante que a velocidade é separar a linguagem expressiva da receptiva. Explica isso melhor para quem está ouvindo. A linguagem expressiva é a capacidade de formular a frase e falar. A receptiva é o cérebro decodificar e compreender o que o examinador está pedindo. Entendi.
Então, se um paciente teve um AVC e desenvolveu uma afasia receptiva, ele escuta o som da sua voz, mas para ele soa como um idioma estrangeiro. Nossa, então se você aplica um teste cheio de instruções verbais complexas nele, É completamente inútil. A gente precisa usar instrumentos baseados em demonstração visual e instrução não verbal, sabe? Como o teste som. muito bom. Tem um outro conceito que anda de mãos dadas com tudo isso, que é a emoção. Na faculdade, é muito comum usarem a analogia de que o humor é o clima de uma região, enquanto o afeto é a previsão do tempo de hoje. Ah, famosa analogia da meteorologia. Pois é. Só que, para ser sincero, eu acho isso um pouco solto demais. Como é que a gente visualiza o humor e o afeto na engrenagem cerebral, lá na prática? Vamos trocar o clima por uma analogia mecânica, que eu acho que funciona melhor? Legal, adoro analogias mecânicas. Imagina que o controle emocional é o sistema de suspensão de um carro. O humor é o terreno por onde esse carro está passando, sabe? É o pano de fundo mais duradouro. Então pode ser um asfalto lisinho ou uma estrada de terra cheia de buracos? Exato. Pode ser um terreno plano e com energia, ou pode ser um terreno de astenia e adinamia. Que seria aquela falta crônica de energia. Isso, a falta de energia física e mental típica da depressão profunda, ou ainda um terreno de disforia, cheio de irritabilidade e tensão constante. Tá, então o terreno é o humor. E o afeto entra onde nessa história? O afeto é o próprio amortecedor. Ele reage instantaneamente a cada buraco que aparece na estrada ali durante a consulta. Ah, que analogia excelente. E o clínico avalia exatamente como esse amortecedor funciona. A pessoa consegue rir de uma quebra de gelo no início da sessão. Se ela chora ao contar uma tragédia e sorri ao falar de algo bom, o afeto tá normal. Sim, a gente chama de afeto congruente. Mas, se a suspensão está quebrada, digamos por uma lesão neurológica no lobo frontal, O que acontece? a gente vê a chamada reação catastrófica. O paciente tenta desenhar um relógio, que é um teste simples, não consegue, se frustra e a resposta emocional dele explode de 0 a 100. Caramba. Ele tem um colapso de choro incontrolável ou até joga o lápis na parede. Uma falha minúscula gera um impacto gigante porque falta a inibição, né? Falta o amortecedor. O cliente imediatamente crava o diagnóstico de depressão. Nossa, esse é um dos maiores equívocos da nossa área. Pois é, eu imagino. Estar imóvel não significa necessariamente estar triste, certo? Exatamente. A gente precisa diferenciar muito bem a depressão da apatia. Qual é a grande diferença na raiz do problema? A depressão é caracterizada por um humor primariamente disfórico. Tem tristeza profunda, culpa, um sofrimento moral intenso. E a apatia? A apatia, que é muito comum em quadros demenciais e lesões por traumatismo craniano, é um dano físico no circuito pré-frontal medial do cérebro. Ou seja, não é tristeza. Não é. O paciente simplesmente perdeu a motivação, o engajamento vital. Ele não sente dor moral, ele perdeu a iniciativa para agir. Ele não faz nada o dia todo, mas tá neutro internamente. Neutro. E tratar a apatia com antidepressivos frequentemente não resolve absolutamente nada, sabe por quê? Porque o mecanismo subjacente é outro. Isso. Não é um transtorno do humor, mas um déficit de circuito executivo puro. Fascinante. Bom, nós estamos prestes a descer mais um nível e entrar no mundo interno avaliar o pensamento, a percepção, as falhas de atenção. Que é onde a mágica acontece. Sim. Mas antes da gente cruzar essa porta, uma pausa rápida para quem está com a gente nessa investigação. Se quem está ouvindo considera esse tipo de conteúdo útil, fica o nosso convite para curtir o áudio no canal. E compartilhar, né? Muito. Compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas turmas de psicologia. Isso ajuda demais a levar conhecimento de qualidade para mais pessoas na jornada acadêmica. Ajuda o canal a crescer e chegar em quem precisa. Exatamente. E além disso, para quem gosta de ir direto na fonte e aprofundar, a gente deixou sugestões excelentes de bibliografia na descrição do vídeo. Recado dado. Vamos voltar para o pensamento, então. Vamos, porque é aqui que a confusão começa de verdade, né? Como se avalia o pensamento de alguém sem poder ler a mente do paciente? É um desafio. A gente avalia a expressão verbal desse pensamento. E para organizar, dividimos rigorosamente entre a forma e o conteúdo. Tá, vamos destrinchar isso. O que é a forma?
A forma é o trânsito da informação. O raciocínio tem um começo, meio e fim lógicos. Às vezes a gente observa um pensamento tangencial, sabe? O paciente começa a responder a sua pergunta, desvia para uma história paralela e nunca mais retorna ao ponto original. Ah, isso acontece muito. E a fuga de ideias? Na fuga de ideias, as associações são tão rápidas e caóticas que a frase inteira perde o sentido. Ok, então essa é a forma, a estrutura. E o conteúdo? O conteúdo é a carga daquele caminhão, o que está sendo transportado ali dentro. Os temas, né? Isso. Existem ideias obsessivas recorrentes. A pessoa não consegue parar de falar sobre contaminação, por exemplo. Ou delírios. Exato. Tem delírios de perseguição, onde o paciente tem a convicção inabalável de que está sendo espionado, mesmo quando a gente apresenta provas lógicas do contrário. Nossa. E sobre a forma como o cérebro processa o que vem de fora? Porque uma coisa é pensar, outra é perceber o mundo. A percepção é um capítulo à parte. Imagina o seguinte cenário prático. Eu mostro uma chave para o paciente. Ele olha para a chave e não sabe o que é. A pergunta é: como saber se o problema está no olho que não enxerga direito, na linguagem porque ele esqueceu a palavra, ou na percepção, porque o cérebro não entende a forma do objeto? Olha, essa distinção é a essência pura da neuropsicologia clínica. Como a gente separa isso? A gente precisa separar a sensação da percepção. A sensação é puramente o olho captando a luz e mandando para o cérebro. A parte física da visão. Isso. Já a percepção é o córtex associativo visual, pegando aquele borrão de luz, processando e dizendo: ah, isso é uma chave. Entendi. E se o problema for nessa segunda etapa? Se a falha for na percepção, temos uma agnosia visual. Na agnósia, o olho está perfeito, mas o cérebro perdeu o catálogo de imagens. Então, ele olha para a chave e vê o quê? Vê apenas um pedaço de metal pontiagudo sem significado nenhum. Mas, se ele fechar os olhos e pegar a chave na mão, a via tátil envia a informação por um caminho cerebral diferente. E aí ele reconhece. E imediatamente, ele toca e diz: ah, é uma chave. Incrível. Mas e como isso difere de um problema de linguagem pura? No problema de linguagem, como num déficit de nomeação, o paciente sabe o que é o objeto visualmente. Ele reconhece a imagem. Sim, ele pega a chave e até faz o gesto de girar numa fechadura invisível, demonstrando que o córtex visual e o semântico estão perfeitos. Mas a palavra não vem. A conexão com o banco de palavras falha. A palavra fica na ponta da língua, mas não sai. Que frustrante que deve ser. Muito. E existem ainda falhas perceptivas bem fascinantes, tipo a prosopagnosia. O que é isso? É quando o paciente enxerga perfeitamente os traços de um rosto, sabe que é um rosto humano, mas não consegue identificar que aquele rosto pertence, tipo, à própria esposa dele. Caramba, a pessoa vira um estranho. É desesperador. E no extremo oposto da percepção, a gente tem as alucinações. Que é perceber algo que não está lá. Isso. O cérebro cria uma percepção complexa, vê pessoas, ouve vozes muito nítidas, sem que exista absolutamente nenhum estímulo externo ou sensação física captada. O que já nos empurra para outro sintoma gigantesco, né? A atenção. Hoje em dia parece que todo mundo se autodiagnostica com algum déficit de atenção no TikTok. Ah, isso virou uma epidemia de diagnósticos rápidos na internet. Total. E eu adoro atuar como advogado de diabo aqui, porque um relato constante que os profissionais escutam de pais nas clínicas é o seguinte: olha, não existe a menor possibilidade do meu filho ter déficit de atenção, porque ele consegue ficar 5 horas seguidas focado no videogame sem nem piscar. A clássica falácia do videogame. Exato. Como a neuropsicologia desmonta esse argumento de forma didática? Desmonta explicando como o sistema de recompensa simplesmente sequestra o foco da criança. Como assim? A atenção não é um holofote único. Ela é dividida em várias redes no cérebro. Quando a criança joga videogame, ela está sob o efeito do hiperfoco. E o hiperfoco é diferente da atenção normal. Muito diferente. Estímulos com alta carga de dopamina, tipo luzes rápidas, recompensas imediatas a cada segundo, desafios constantes, eles puxam a atenção de baixo para cima de forma quase automática. Então o cérebro não faz esforço para prestar atenção no jogo. Nenhum esforço voluntário. O jogo
captura a atenção. O verdadeiro teste do controle atencional, e é onde mora o problema no TDAH, é a atenção controlada de cima para baixo. Que seria a atenção intencional. Isso é o controle executivo de direcionar o seu holofote mental voluntariamente para um estímulo maçante e pouco recompensador, sabe? Como ler um texto escolar longo e conseguir sustentar isso ignorando as distrações em volta. Perfeito. Então o transtorno não é a falta de energia atencional. Não, a energia tá lá, a falha tá no volante que direciona essa energia. Excelente analogia. É a diferença entre você dirigir o carro para onde quer e o carro te levar ladeira abaixo em alta velocidade. Exatamente isso. E falando em volante e em armazenar dados, chegamos na memória. A mente como um grande arquivo cheio de gavetas. E não é um arquivo único, né? Temos gavetas bem separadas. Quais são as principais? A gente tem a memória procedural, que guarda habilidades motoras, como andar de bicicleta. Que a gente não esquece, né? Isso. Tem a declarativa episódica, que é o registro de eventos biográficos, tipo o que você comeu ontem no almoço. E a semântica, que armazena os conhecimentos de mundo. Tipo, saber que Paris é a capital da França. Mesmo que você não faça ideia de quando aprendeu isso. O que o clínico procura não é só se a pessoa esquece coisas, mas qual gaveta exata tá travando. E aqui entra a neuroanatomia com aquela famosa lei de Ribot, certo? Ah, a lei de Ribot é fundamental para entender demências. Para quem não lembra, a lei de Ribot é aquela que diz que o passado distante é o último a apagar da mente. Mas por que o cérebro funciona assim, estruturalmente? Pensa no hipocampo como a impressora do cérebro e o córtex cerebral como o grande arquivo definitivo da empresa. Ok, impressora e arquivo. O hipocampo forma as memórias novas e, com o tempo, vai transferindo essas memórias para serem armazenadas de forma segura em várias partes do córtex. Então as memórias antigas já estão lá no arquivo morto, seguras? Isso. Em doenças como o Alzheimer, a degeneração ataca agressivamente o hipocampo logo no começo. Ou seja, a impressora quebra primeiro. A impressora quebra. Logo, o paciente não consegue imprimir nem registrar o que aconteceu há 10 minutos. A visita que ele acabou de receber não fica salva. Mas as memórias da infância... As memórias da infância dele, que foram impressas décadas atrás e já estão cravadas lá no córtex, essas permanecem intactas nas fases iniciais e intermediárias da doença. Que fascinante! A lei de Ribot mostra exatamente a marcha da neurodegeneração, então perde-se do mais recente para o mais antigo. É a falha progressiva do sistema de arquivamento. Mas me diz uma coisa, de que adianta ter as memórias antigas preservadas se o paciente não tem a menor consciência do que está acontecendo com ele no presente? Quero dizer, a questão do insight. Ah, o insight. Ele é a joia da coroa da psiquiatria e da neurologia. Por quê? Porque é a percepção e o juízo crítico que o paciente tem sobre a própria condição. Se ele perde isso, a adesão ao tratamento desaba por completo. É aquele paciente que diz, eu não estou doente, não vou tomar remédio. Exato. E aqui a gente usa 2 conceitos fundamentais para avaliar isso: ego-sintônico e ego-distônico. Vamos diferenciar os dois. O que é o ego distônico? Se um sintoma causa sofrimento direto ao paciente, como ataques de pânico constantes que impedem ele de sair de casa, a gente chama de ego distônico. Ele odeia aquilo e quer ajuda. Quer se livrar daquilo de qualquer jeito. Por outro lado, um sintoma egocintônico não incomoda o paciente em nada, tá ali em sintonia com o ego dele. Entendi. Ele não vê como um problema. Isso. Pensa num quadro grave de anorexia nervosa, onde o paciente acredita piamente que aquele emagrecimento extremo é um triunfo pessoal, um sucesso e não uma doença quase fatal. Ou numa fase maníaca do transtorno bipolar, né? Perfeito. A pessoa tá 1000 por hora, se sente invencível, genial e acha que os médicos estão com inveja ou querem dopá-la para frear o sucesso dela. Nossa, é exponencialmente mais difícil intervir quando o próprio cérebro não reconhece que o prédio está pegando fogo. É muito complexo. E isso nos joga direto para as funções executivas. Nós já mencionamos o famoso lobo frontal hoje, mas as funções executivas são basicamente o grande diretor executivo do cérebro, certo? Exato. E quando esse diretor executivo vai dormir ou sofre uma lesão, o caos se instaura. O que exatamente esse diretor faz? A função executiva engloba muita coisa.
A memória operacional, por exemplo, que é segurar uma informação na mente por poucos segundos para resolver um problema matemático. Tem o controle inibitório também, né? Sim, que é segurar aquele impulso socialmente inadequado. E a flexibilidade cognitiva que a gente já citou. E como a gente nota que esse diretor foi embora durante uma conversa clínica? Quando há falha nessas funções, a gente nota um pensamento excessivamente concreto. O paciente simplesmente perde a capacidade de abstração. Tipo, não entender ironia. Ironia, metáforas, provérbios. Se você pergunta para um paciente com lesão frontal o significado do ditado "quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho", O que ele responde? ele vai responder literalmente: porque a pedra vai bater na casa dele e quebrar o vidro da janela. Caramba, ele não alcança a moral da história. Ele não consegue inibir o significado literal das palavras para acessar a metáfora ou as entrelinhas sociais da mensagem. Fica preso no concreto. Chegamos então a um momento de testar tudo isso que a gente discutiu. Quando o profissional quer fazer um rastreio rápido na clínica, geralmente se usa o famoso mini-exame do estado mental, o MEM. O MEM é muito utilizado, é um clássico. Só que ele tem armadilhas pesadas, não tem? Tem. E o clínico precisa conhecer esses furos. O MIM é uma excelente ferramenta de rastreio em postos de atenção primária pela sua velocidade. Ele mapeia bem a orientação, o registro e a linguagem básica. Mas qual o problema dele, então? O principal é o efeito chão para pessoas com baixa escolaridade formal. De a pessoa ir mal não por estar doente, mas por falta de estudo? Isso. O paciente pode ter um score de demência simplesmente porque não domina contas matemáticas abstratas ou letramento avançado que o teste exige. Isso gera muitos falsos positivos. É um viés cultural forte. E tem outra questão grave. O MIM não avalia profundamente as funções executivas que a gente acabou de falar. Espera, então uma pessoa com um problema frontal pode ir bem no teste? Pode gabaritar. Um indivíduo com lesão frontal grave, totalmente impulsivo, inadequado, pode acertar tudo no MIM. O que a gente faz então? Por isso, a clínica moderna no Brasil tem recorrido a baterias neuropsicológicas breves, que são mais sofisticadas e normatizadas para nossa população, como o Neopsilin. O Neopsilin cobre essas lacunas executivas. Cobre muito melhor e é bem menos punitivo com essas variáveis socioculturais que a gente tem no nosso país. Excelente. E, olha, para ancorar tudo isso que a gente discutiu aqui hoje em algo extremamente real e, honestamente, muito tenso, a gente vai para a história do boné. A famosa Dona Laura. O caso da Dona Laura. Imagina o cenário que eu vou descrever. O profissional chama a paciente, que vamos chamar de Beatriz, lá na recepção da clínica. A Beatriz entra sorridente, eufórica, dominante. A típica paciente engajada. Senta na cadeira e começa a metralhar perguntas pro médico. Doutor, eu sofro com enxaquecas há anos. Já tomei de tudo quanto é remédio. Isso tem cura? Só que, logo atrás da Beatriz, entrando como uma sombra a passos super arrastados, veio a amiga que servia de acompanhante, a Dona Laura. E como ela estava? Ela usava roupas muito mais pesadas do que o clima pedia naquele dia e um boné grande. Ela sentou na cadeira de acompanhante de cabeça baixa, passiva, mutista, com o boné camuflando os olhos, totalmente alheia à consulta da amiga. Aquele silêncio que grita na clínica. O que um clínico bem treinado enxerga nessa cena, enquanto a paciente oficial fala da enxaqueca. Olha, um clínico que domina o exame do estado mental não desliga o radar só porque a pessoa é apenas a acompanhante, sabe? Ele está avaliando os dois. O tempo todo. Houve aí a observação de múltiplos sinais silenciosos na Dona Laura. Primeiro, a letargia e a bradicinesia ao caminhar que você citou. Os passos arrastados. Isso. Depois, a questão da vestimenta inadequada para o clima. Casaco pesado no calor sugere falha de planejamento executivo ou de percepção térmica. Faz muito sentido. O boné escondendo o rosto numa consulta médica formal também quebra convenções sociais básicas de etiqueta e inibição. E ela não falava nada, estava alheia. E havia o embutamento afetivo evidente. A amiga falando em desespero da dor e a Dona Laura sem nenhuma reatividade emocional facial. O amortecedor não estava funcionando. Pois é, e aí vem o desfecho. Quando a avaliação da Beatriz acabou, o clínico, muito intrigado com essa sombra ali na sala,
pede licença para fazer algumas perguntinhas à acompanhante. Uma intervenção de mestre. A dona Laura logo avisa, num tom bem arrastado. Eu não sou a paciente. Mas o clínico insiste um pouco e pede que ela, por gentileza, só tire o boné. E aí a bomba estoura. Ao tirar, o exame fenomenológico explodiu na sala. Explodiu porque a retirada do boné revelou um abaulamento frontal massivo. Tinha uma deformidade enorme e visível na testa dela. O que isso fisicamente estava causando? Isso gerava uma exoftalmia, ou seja, os olhos estavam projetados para fora, e um estrabismo evidente, que são sinais claríssimos de hipertensão intracraniana. A pressão dentro do crânio estava absurda. Ali, a entrevista com a acompanhante aprofundou imediatamente. Ela estava até orientada no tempo, mas a investigação com a amiga revelou que nas últimas semanas a personalidade da dona Laura tinha mudado de forma drástica. Aquela questão frontal. Exato. Ela desenvolveu comportamentos infantilizados, hipersexualidade e falhas gigantescas de filtro social em casa, e na própria sala, durante essa conversa tensa, ela começou a puxar papéis da mesa do avaliador e arrumar os lápis dele. O famoso comportamento de utilização. O clássico, o lobo frontal dela estava sendo esmagado, e a inibição desapareceu. E a grande reviravolta para quem está ouvindo é que a paciente em risco gravíssimo, imediato de morte, não era a que agendou a consulta médica. A Beatriz tinha apenas uma enxaqueca crônica e tensional. Que ironia, né? Muita. A ressonância da dona Laura, que foi feita em caráter de emergência horas depois, revelou uma lesão expansiva, um tumor colossal crescendo e esmagando o lobo frontal, forçando a calota craniana para fora, daí o boné, para esconder a deformidade. Ela já estava compensando o sintoma sem perceber a gravidade. Ela sofreu um rebaixamento de consciência logo em seguida ali no hospital, foi direto para uma cirurgia de descompressão e o procedimento, claro, salvou a vida dela. Foi por um tricho. E o mais impactante para a gente da psicologia, o quadro psiquiátrico de mutismo, lentidão e comportamento inadequado foi inteiramente revertido após a cirurgia. É a maior prova de que o cérebro dita a mente. E a observação atenta decodifica o cérebro. É de explodir a cabeça. Se esse avaliador fosse apenas um aplicador de testes focado só na paciente oficial da agenda, a dona Laura teria voltado para casa e provavelmente ido a óbito em questão de dias. Sem dúvida alguma. A observação do estado mental mudou não apenas um diagnóstico, mudou um destino. E como mudou? Incrível demais. Bom, chegando ao nosso encerramento, vamos fazer um amarradão de tudo que vimos hoje. Vamos lá. Vimos hoje que o exame do estado mental é a leitura viva da fenomenologia do paciente. A coisa começa lá na observação exterior do autocuidado, caçando sinais neurológicos bizarros como o comportamento de utilização. Depois a gente passa para o motor, compreendendo que tremores e lentidão obrigam o clínico a mudar a rota dos testes para não prejudicar a avaliação cognitiva. Exploramos também o afeto como o tal do amortecedor emocional do carro do cérebro e a diferença vital entre a depressão e o circuito desligado da apatia. Além de entender como o cérebro confunde o significado visual nas agnosias, e vimos que o hiperfoco no TDAH é um problema de controle do volante e não de falta de energia de atenção. E, claro, o papel de impressora do hipocampo na fascinante lei de Ribot, culminando na importância crítica de perceber se o paciente tem aquele insight, a consciência do problema, para de fato aderir ao tratamento. E a lição do MEI encontra baterias mais adequadas. Bem lembrado, o aprendizado central aqui é que o domínio desse exame afiado é o verdadeiro divisor de águas entre um profissional da psicologia completo e alguém que só sabe ler manuais de testes. É o que salva vidas. Literalmente. Mais uma vez convido quem nos ouviu até aqui a seguir o canal Psi em Áudio para receber os nossos próximos conteúdos e mergulhos sobre psicologia. Não deixem de seguir. E lembro também que o Clube Psi espera por quem quiser ir além, com um catálogo super rico de cursos de aprofundamento na nossa área de membros. Clique em Seja Membro no YouTube. E olha, para não sairmos daqui da mesma forma que entramos hoje, eu quero deixar uma última provocação. Manda ver. O caso da dona Laura nos mostra como a atenção clínica salva vidas, quando a gente olha para além da queixa principal e da pessoa principal. Trazendo isso um pouco para o nosso cotidiano, será que a rotina frenética das clínicas e das nossas próprias relações pessoais
tem nos deixado míopes? É uma boa pergunta. Quais são os bonés invisíveis que os nossos pacientes, familiares ou até colegas de trabalho estão usando todos os dias do nosso lado só para camuflar o declínio deles, a apatia crônica ou a dor silenciosa? Muitas vezes a gente não vê. E a gente ignora simplesmente porque não fomos formalmente contratados para olhar para eles naquele exato momento. Fica a reflexão para a gente treinar o nosso olhar dentro e fora da clínica.